Timóteo capítulo 2, versículo 14. A gente falou aqui algumas vezes, e vale a pena sempre lembrar, a epístola de Timóteo, Efésios, 2 Timóteo, algumas epístolas, são 5, se eu não me engano, foram as últimas cartas do apóstolo Paulo, antes da morte. O apóstolo Paulo estava aqui acorrentado, as correntes e algemas estavam nos seus braços, aquelas correntes compridas, e nas suas pernas. E até hoje tem a prisão do apóstolo Paulo, muitas pessoas visitam ali, e ele estava num buraco escuro, úmido, cheio de cicatrizes, de açoites, mas nada abalava a fé do apóstolo Paulo. E dentro da prisão ele dá instruções que são muito importantes até os dias de hoje, até a volta de Jesus. E ele fala para Timóteo, um jovem aqui com 19 anos de idade, mas com muita fé, e conhecia as Escrituras desde criança, e foi um dos poucos que ficou firme com o apóstolo Paulo. O Lucas também escreveu as cartas para ele. O apóstolo Paulo debilitado, fraco, faltando poucos dias para ser decapitado, foi assim que ele morreu, para quem não sabe, cortaram o pescoço dele. Hoje o cristão, se não recebe uma bênção, já quer sair da igreja, não é? Hoje, se está chovendo, não vem da igreja, está muito sol, não vem para a igreja. Se o pastor falar alguma coisa de chapeiro, não vem para a igreja. Hoje nós estamos muito aquém de um cristão que deveríamos ser, o que devíamos ser. Deixamos muito a desejar. Eu me coloco no pacote, todos nós. Comparado àqueles que foram torturados, foram jogados nas arenas, devorados por leões, foram colocados, crucificados nas principais avenidas de Roma, sendo usados como tochas humanas, para serem exemplo àqueles que se opusessem a Roma. Paulo estava sendo acusado aqui de incendiar Roma, e estava preso injustamente. Qual era o pecado de Paulo? Fazer o bem, operar milagres. E isso tem se perpetuado até hoje. Os principais acusadores de Cristo, os principais acusadores dos homens de Deus, não são os de fora. Os de fora sempre vão olhar com malícia, vão chamar o pregador de ladrão, de oportunista, sempre vão ver com olhos maus. Mas os principais perseguidores são os que se dizem irmãos, são aqueles que olham para nós e nos chamam de falsos profetas, não querem saber da nossa história, não querem saber o que Deus fez na nossa vida, simplesmente eles nos acusam. Mas acusam por quê? Qual é o mal que eles veem? Eles veem o mal que querem ver. A Bíblia diz que tudo é puro aos puros de coração, mas os impuros tudo é ilícito. Eles não veem as pessoas sendo transformadas, eles dizem assim: milagre Jesus faz. Mas muitos vão chegar lá naquele dia e vão dizer: eu fiz milagre. Eles não veem as pessoas que são libertas, porque já elas não querem atribuir a Deus os milagres, elas também não querem atribuir a Deus as pessoas que são libertas das drogas, libertas dos vícios, libertas de comportamentos
que a levavam a uma vida desregrada, a uma vida de sofrimento, liberta das suas mágoas e traumas. Elas não querem ver aquelas pessoas que foram transformadas, mas é que Jesus transformou. Tudo que é bom que acontece, mas aí não é por causa da igreja. Só que esses mesmos irmãos, supostamente irmãos, que acusam, que falam mal, que denigrem a obra, que criticam as campanhas, criticam o comportamento, não move um dedo para mudar a vida de ninguém. Você não vê fruto. Você não vê fruto. Pode prestar atenção naquelas pessoas que falam mal da obra, que falam mal dos pregadores. Veja qual é o fruto que elas têm. Veja o que é que elas apresentam da parte de Deus. Veja o comportamento que elas têm. Veja o relacionamento delas com Deus. Veja se são pessoas aplicadas a Deus ou aplicadas a si mesmo. Veja se elas estão voltadas a agradar a Deus ou a agradar a si mesmo. Veja se elas estão dedicadas a servir a Deus ou servir o próprio ventre. Veja se elas estão dispostas a se entregar à obra de Deus ou elas estão dispostas a fazer com que os seus projetos pessoais venham prosperar. Porque muitos criticam, mas não têm a fé que nós temos. Largar a sua vida, sacrificar a sua família, projetos pessoais, largar seus sonhos, seus familiares, largar mãe, largar pai e ir para onde Deus mandar, para onde Deus enviar. Seja no continente asiático, seja na África, seja na América, seja na Europa. Está lá os homens de Deus enviados, largando tudo e todos para fazer a obra de quem? Mas eles são falsos profetas. Nós não temos férias. Nós não temos morada certa. Uma hora moramos numa casa boa, outra hora não tem nem casa para morar. Outra hora estamos vindo na igreja. Uma hora estamos com um carro, outra hora estamos sem. Porque se vamos para outro país, o carro fica. Amém? Os apóstolos, os discípulos, eram enviados a lugares e chamados também de falsos profetas. Os milagres, esses milagres aí, é pelo diabo, o diabo que usa para fazer. É o diabo que faz. Os acusadores do apóstolo Paulo, aqueles que perseguiam o apóstolo Paulo, que machucou, vamos dizer assim, o coração, talvez não deveria usar essa palavra machucou, mas entristeceu, não eram os de fora, eram mais os de dentro. Alexandre, Emineu, Fileiro. Pessoas que um dia estavam do lado dele e se opuseram depois a ele, testemunharam contra ele. Fariseus, sacerdotes, religiosos, que diziam que ele era um falso profeta, como ele também dizia quando era o quê? Quando era um fariseu. E agora está instruindo um dos poucos que ficou com ele na fé, que era Timóteo, um jovem, que ainda tinha toda uma vida para fazer a obra de Deus. E segundo o próprio apóstolo Paulo, no começo da epístola, fala que ele conhecia a fé dele. Era um jovem cheio de fé, cheio de vida, cheio de disposição de servir a Deus e era fiel. Amém? Eu estava falando ontem, conversando na mesa. Estava eu, meu filho, o pastor Gustavo, minha filha, minha esposa, meu filho João Vitor. Nós estávamos almoçando em família, em casa. E eu falei o seguinte: Deus estava falando comigo no meu coração, dias atrás. Comecei a rir sozinho. Minha esposa falou: você está ficando doido? Eu falei: não, é a presença de Deus. Porque você tem que entender que não há nada melhor na sua vida
de ser amigo de Deus. E eu fiquei pensando, poxa Senhor, como é que eu falo para as pessoas? Qual é o caminho que eu falo para ensinar as pessoas? Porque o pregador, ele quer levar o povo ao relacionamento com quem? Com Deus. Qual a diferença do falso para o verdadeiro? O que é o falso profeta? Você acha que não tem falso profeta dentro da igreja mundial? Falso profeta não é uma denominação, são pessoas. Existe o verdadeiro e existe o quê? O falso. Você vai encontrar homens de Deus na igreja e vai encontrar pessoas que não são de Deus, entre os membros, entre obreiros, entre pastores, entre bispos. Qual a diferença? A diferença é que o falso está preocupado em te agradar. Ele está preocupado, se você for olhar, fazer um estudo sobre os falsos profetas, eles sempre estão querendo agradar o rei e o povo. Porque uma vez eles conquistando o povo, eles tinham benefícios, principalmente o rei. Eles garantiam o seu bem-estar. Mas o homem de Deus, ele estava preocupado, ou envolvido, ou compromissado em agradar quem? A Deus. Então ele era mensageiro da palavra de Deus. Como essa madrugada eu estava buscando a mensagem, Deus colocou essa mensagem no meu coração, mas eu estava procurando a mensagem, falando, poxa, eu vou pegar uma mensagem de fé. Deus falou, prega a palavra que eu mandar você pregar, e acabou. Eu falei, amém, Senhor, glória a Deus. A palavra que você tem que pregar é aquela que eu quero que você pregue. Eu falei, amém. Eu vou pregar a palavra que o Senhor mandar pregar. Então, o homem de Deus, ele quer levar as pessoas ao relacionamento com quem? Com Deus. E eu estava falando assim, como que? Qual é a palavra mais simples que eu poderia usar para fazer as pessoas entenderem como ser amigos do Senhor? E Deus disse, a única maneira de ser meu amigo é se despojar 100% à minha vontade. É se entregar 100% ao que eu quero e não ao que você quer. Eu falei, puxa vida. Aí eu comecei a sentir aquela presença de Deus falando comigo, comecei a dar risada. Estava dentro da sogra, na sala, né? Ela olhou para mim, a minha esposa, o que você tem? Comecei a rir, não conseguia parar de rir, porque é aquele gozo do Espírito Santo. E aí novamente o Espírito Santo me fez lembrar um versículo que testificou o que ele disse. Jesus disse para os discípulos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O problema é que a gente quer que Deus compactue com a nossa vontade, com o nosso querer, e a gente fica inconsciente com medo de Deus recusar-se ou impedir que a gente conquiste aquilo, ou não querer, ou compactuar, ou não se agradar. A gente está sempre naquela, sabe, aquele pé fora, pé dentro, porque a gente não quer se esvaziar, não quer se despojar, se entregar 100%. A gente quer que Deus venha estar comigo. É Deus que tem que andar comigo? Não, não é Deus que tem que andar comigo, sou eu que tenho que andar com quem? Noé andava com quem? A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé andava, Abraão andava, Jó andava. Não era Deus que andava com eles, era eles que andavam com Deus. Por isso que Deus disse para Abraão, anda em meu caminho e ser perfeito. A pessoa quer que Deus a sirva, quer que Deus compactue com os seus projetos. Não é assim. É eu que tenho que buscar em Deus o que Ele tem para mim. Talvez Ele tenha projetos muito maiores do que você busca. Talvez o exemplo que nós podemos ver é de Saul com Davi. Davi, desde o começo, ele fugiu das bênçãos de Deus. Ele estava atrás do jumentinho e o profeta Samuel atrás dele para ungir ele a rei. Ele preocupado com o jumentinho do pai e Deus querendo dar o reinado para ele. Deus tinha muito mais para dar. Deus deu ordens para ele, ele não cumpriu aquelas ordens porque ele achava
dele. O profeta falou para ele: olha, daqui 7 dias eu vou aí e nós vamos sacrificar, queimar incenso, abençoar a sua jornada nessa guerra. E ele, ansioso e precipitadamente, foi e fez aquilo que não era para ele fazer e se precipitou, diz a Bíblia. Quando o profeta chegou, ele estava lá, queimou incenso, estava lá sacrificando. O profeta falou: o que você está fazendo? Não, é porque você estava demorando a chegar e os soldados estavam indo embora, o povo estava ansioso e eu tenho que guerrear essa batalha. E aí, movido pelas circunstâncias, eu já antecipei aqui. Porque se você procedeu loucamente, porque eu vim aqui confirmar o teu reinado, mas porque você se antecipou, agora o seu reinado vai ser cortado, o seu reino. Deus achou alguém melhor que você. Porque a pessoa que está movida pelo coração, ela sempre toma a frente de Deus e faz as coisas do jeito dela, não do jeito de quem. Então, se você quer que Deus seja seu amigo, você tem que estar disposto a se entregar 100%. Senão você vai se tornar um religioso. O religioso é aquela pessoa que só está preocupada com os rituais. Ela faz os rituais que a igreja manda fazer, porque aquilo tem aparência de santidade, aquilo tem aparência de espiritual. Ela faz aquele ritual ali, então ela já, não, eu fiz aqui tudo certinho como foi falado. Tudo que foi falado para fazer, eu fiz, então está tudo certo. Esse ritual aqui, e assim ela faz, seja numa igreja, seja na Umbanda, na Quimbanda, no budismo, ela sempre procura fazer aquele ritual, achando que aquilo agrada a quem? E não é o ritual que agrada a Deus. O que agrada a Deus chama-se obediência, chama-se entrega, chama-se ser servo. A palavra fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo, porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e assumiu a forma de quê? De servo, e foi filho até a morte de cruz. Então Paulo está instruindo aqui o seu servo Timóteo, e ele fala, instrui e revela o que nós temos visto hoje. Diz assim, recomenda estas coisas e dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este valor: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Paulo está começando aqui a falar do que nós temos visto já hoje, muito mais acentuadamente, que são discussões acerca da religião, acerca da Bíblia. Você entra em rede social, você para em um lugar, é uma discussão atrás da outra, é debate. O que está em alta, principalmente nas redes sociais, são podcasts de debates teológicos. Os principais rádios cristãs, alguns programas, e você às vezes encontra com alguém de outra denominação, e a pessoa quer questionar, em vez de ela falar das coisas de Deus, em vez de ela compartilhar sua fé, em vez de ela falar coisas que edificam, ela quer ficar debatendo Bíblia, quer ficar ali, sabe, jogando cal na sua fé. E eu falo isso pelos inúmeros
pelas inúmeras, melhor dizendo, mensagens que eu recebo, em Instagram, em Face, quer dizer, não dá para responder nem 10%, de pessoas que mais ficam questionando, perguntando aonde está escrito, e por que está escrito e como que é assim. Não é que elas querem saber como alguém quer aprender, mas é pessoas que você vê que foi semeado dúvida no coração de outros que não estavam preocupados em ganhar elas para Jesus, mas estavam preocupados em tirar elas onde elas estão. Porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Pessoas que não têm uma fé definida, pessoas que não estão convictas da sua fé, não têm certeza se elas estão de Deus. Você vê inconstância até em muitas pessoas na igreja, e você fala: não, mas é aqui, eu converso com bispos estaduais, hoje eu conversei com 3 regionais, eu converso com muitas pessoas da obra, e você percebe que todos falam a mesma coisa. Às vezes você vê pessoas que vêm, some, aparece, some, aparece, mostram aqui, os quais estão lá. Estão buscando a Jesus na igreja evangélica, mas está acendendo vela lá no terreiro, aí depois vai lá elas não definem a sua fé, elas não firmam a sua fé, elas não assumem a sua fé, seu compromisso com a igreja, fazendo às vezes só volume. Não há ali uma fidelidade, ela é inconstante, e elas ficam submetidas a essas discussões. Elas estão sempre em dúvida. Alguém fala isso, aí o outro contra ele: não, mas isso aqui não é certo, mas não é assim, aí eu não concordo com aquilo, e elas ficam nessa discussão. Paulo estava dizendo: a primeira coisa que você faz, foge desses que querem ter contenda de palavra. Recomenda essas coisas, dá testemunho sozinho a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos outros ouvintes. Quer dizer, só traz dúvida, só traz inconstância, contenda. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, o seu testemunho perante Deus vai trazer mais resultado do que você ficar discutindo com os outros. Mostrar o que Deus fez na sua vida é muito mais forte, e falar que foi Ele que fez e ser testemunha dele, do que ficar discutindo, do que ficar apontando o dedo, do que ficar criticando. Porque o nosso papel não é lutar contra carne e sangue. Você vê que eu não estou falando nome de igreja, nem de pregador, já para não colocar no seu coração uma aversão contra, ficar contra, não. Eu estou dizendo que há pessoas, não estou culpando igrejas, não estou culpando A, B, C, mas há pessoas, seja aqui, porque se nós fizermos isso também errado, seja na igreja A, B, C, D, essas pessoas estão em qualquer lugar colocando dúvida no coração daqueles que querem um compromisso verdadeiro com quem? Com Deus. Não é o fato de você de repente estar numa outra igreja que é errado. Não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem que ficar só na mundial, não é isso. Eu estou dizendo que as pessoas, elas vão procurar a verdade, porque elas estão sempre sendo levadas pela dúvida. E por quê? Porque não houve uma entrega. A entrega é agora, a entrega é aqui, a entrega é nesse momento, a entrega é já, o compromisso é agora. Nada pode impedir você se comprometer com quem? Nós estamos falando de quem? Pregando Beelzebul, Santo Agostinho, nós estamos falando que quem salva o apóstolo Walter de Santiago, ou nós estamos pregando sobre Jesus Cristo? Que Ele que te salvou, que Ele que ressuscitou por você. Eu estou dizendo que eu que vou mudar a sua vida, ou é aquele que eu estou pregando, sobre o qual eu estou falando? Então a palavra está aqui, a palavra está na tua boca, no teu coração, como está escrito. E Ele está dizendo para ele: foge disso, e não serve para nada, mas dá testemunha perante a todos, testemunha solene de Deus na tua vida. Deus na minha vida vai ser visto muito mais que palavras. Esses dias
dias eu falei com uma pessoa que já foi até pastor, hoje ela trabalha com outras coisas, e ela está com a cabeça alterizada, né? Às vezes vão falar da fé, ela não tem assunto, uma pessoa que vende coisas para a igreja. E aí eu falei, minha filha vai casar semana que vem. Eu vi, poxa, essa está com seus netos, nasceu mais um netinho, seu filho é pastor, o outro também, eu venho com o banho, o outro canta lá na igreja, lá na Baixada, né? Bispo, a sua família é de Deus, bispo, parabéns. A gente vê Deus na sua vida. O que as pessoas veem em você vai falar mais forte que palavras. Porque o favor de Deus é nítido na vida daquele que agrada a Deus. Para alguém chegar e falar assim, bispo, é cheio do diabo. Poxa, a pessoa do diabo tem quase 30 anos casado, tem 4 filhos que respeitam a gente, me chama sim, senhor pai, não senhor pai, sim, senhor pai, sim, senhora mãe, tementes a Deus, que agradam a Deus, que servem a Deus. 2 já casaram, um casamento abençoado, já tem filhos, estão bem, a família abençoada, netos, a gente é feliz, tem um casamento feliz, tem uma família feliz. Que diabo legal que está na minha vida, hein? Que diabo bacana! Poxa, que diabo bom! Está melhor servir o diabo. Então o meu testemunho tem que falar mais do que palavras que eu falo. Isso que eu estou dizendo. Não estou me exaltando aqui, eu estou dizendo que o seu testemunho solene, é isso que ele está falando para Timóteo. O seu testemunho chega primeiro. Toda vez que eu chego numa igreja, que eu fui cristal, eu fiquei sabendo porque ele falar, não, os pastores estão felizes, porque sabem que é o Senhor. Eu não conheço ninguém, mas quando eu chego, o pastor sabe quem eu sou, onde eu passei, já conhece a minha história. Por quê? Porque os pastores ligam em outras igrejas, em outros estados. Tem como o senhor me levar aí? Tem como toda semana essa semana eu recebi ligação de 2 bispos, fora os pastores, toda hora. Bispo, tem como trabalhar com o senhor na região? Tem como, por quê? Porque tem paz, porque vivem tratados com respeito, porque temos testemunho para passar para eles. Porque quando alguns estão passando problema, como já passaram aqui, problemas no âmbito de familiar, casamento, ou vontade de sair da obra, eles sentem segurança de falar, bicho, posso conversar com o senhor? Pode. E a gente senta. Eu já fiquei mais de 2 horas, 3 horas atendendo o pastor aqui, estava pensando em largar tudo e saiu renovado. Sente confiança, sabe que vai ouvir uma instrução de Deus. Então, veja, igreja, que Deus está dizendo para você é muito importante. Porque Satanás tem trabalhado para colocar dúvida no coração das pessoas. Pedro perguntou para Jesus, como saberemos os que são seus? Jesus diz, pelos seus frutos. Não pode uma árvore boa produzir fruto o quê? Ruim. Nem uma árvore ruim produzir frutos bons. Pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Você vai comer um fruto, você pega lá a goiaba, aí você come, ela está cheia de bicho, é amarga, mesmo madura. Você já sabe que todo ano ela vai dar aquele tipo de goiaba. É uma árvore, uma goiabeira que dá goiaba ruim. Você pega uma laranja, aquela laranja, sabe, sempre ela não cresce legal, o fruto fica seco, não é doce, e aquele outro você come, aquela docinho, você fala, poxa, essa laranjeira, essa jabuticabeira é boa, é uma árvore boa, o fruto é bom. Você tem visto esse ministério, você tem visto o apóstolo, quais os frutos que você tem visto no ministério dele? Você vê transformação na vida dele? Você vê transformação no trabalho dele? Você vê vidas transformadas? Você vê a igreja continua aqui em Sorocaba? Ele poderia ter ficado aqui, passado 26 anos, está com um salão para 5.000 pessoas aí.
Mas Jesus disse: ide por todo. Ele não falou ide por toda a cidade pregar o evangelho. Ide por todo o quê? Todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos. A igreja, ela tem que crescer. Isso aí é a bênção da multiplicação. O evangelho tem poder de multiplicação. A pessoa convertida gera convertido. Não leva a mal, fica o pé atrás. A igreja está lá estagnada. 50 anos no lugar, só tem aquela igreja ali, cara. Cadê o ID? Cadê a multiplicação? É clube social? É um clubinho? É panela? Então, peraí, a igreja começou aqui da onde? Ela está só em São Paulo? Ela está só no Brasil? Ela está só no Brasil e nos Estados Unidos? Ela está no Brasil e na América? Só nos dois. Ela está no Brasil, na América e na Europa? Tá? Ela está no Brasil, na América, na Europa e na África? Tá? Está na África também? A igreja está lá? A igreja continua sendo aberta em todo o mundo. Cumprido o ID. Tem suas falhas? Tem. Tem outras igrejas de Deus que têm suas falhas. Tem, se quiser achar a perfeição, quer que a igreja seja perfeita, vão sair todo mundo dela. Ali não vai ter problema nenhum aqui dentro. A igreja vazia, sem homem, mulher, vai ficar uma maravilha. Mas nós trazemos os problemas. Mas a igreja é de quem? Deus. A igreja de Deus. Nós é que somos às vezes maldosos, só queremos enxergar. Quando a gente está infeliz no lugar, a gente só enxerga o que não presta. A gente só enxerga aquilo que vai, sabe, compactuar, testificar aquilo que a gente quer. Mas quando a gente tem olhos bons, você quer ver um exemplo? Eu já cansei de sair de reuniões, encostar em um falar assim: que palavra, hein? Que mensagem abençoada. Aí você encosta no outro: nossa, eu não entendi nada, hein? Ele pregou que Gênesis Apocalipse, uma bagunça. Você entendeu alguma coisa? Não é nada. E ele era chato. Entrei vazio e saí vazio. Aí você encontra no outro: nossa, eu entrei, estou até com dor, eu saiu, eu estava chateado, agora estou sendo renovado. Então não é o lugar, é a pessoa. E não se entregou, não se deixou levar. Não entendeu? Uns vão chegar e falar: poxa, eu quis falar uma coisa que é verdade. Nós temos que ser testemunhas, né? Ele estava falando para Timóteo: dá testemunho solene de Deus, siga a testemunha. Outros vão dizer assim: é um esquisito, hein? Não é? Isso é de quê? Minha família é de quê? Não, eu só estou dando exemplo. Né? A pessoa leva para o lado da maldade e outros levam para o lado da edificação. Não é o que eu falo, é como você recebe. Não é o que nós falamos, mas como você interpreta o que está sendo falado. Paulo está dando instrução para ele dos dias que nós temos visto hoje. Muita discussão, muito falatório e poucos preocupados em ser testemunhas solenes de Deus. Continuando, ele diz assim: evita os falatórios, versículo 16, repetir, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passar na impiedade na maior. Palavra que edifica, papo, conversa fiada, né, gente? Conversa fiada, papo furado, papo pornográfico, papo furado, papo que fala besteira, falar, sabe, coisa que não edifica. Sai fora. Não precisa ser mal educado, não precisa ser contra a pessoa. Este se desviar e falar aqui 17 de Himeneu e Fileto. Vamos continuar aqui onde nós paramos no versículo 20 em diante. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, e alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge ao cocinho das paixões da mocidade. Você que é jovem, olha Deus falando com você aí. Joga ao cocinho dos desejos da mocidade, você pode interpretar assim. Segue a justiça,
amor e a paz com os que de coração puro que invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a vontade dele. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, olha só o que Paulo fala aqui. Ele não está falando, olha, sabe isso, nesse último ano aqui, ou daqui a 10 anos, daqui a 50, está falando o quê? Nos últimos dias, fim dos tempos. Ele passou para Timóteo passar para outro, para chegar até aqui. E nós estamos pregando aqui, e outros também. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Nós temos vivido tempos difíceis. A igreja está em um processo muito ruim. Às vezes você vê muito volume e pouca qualidade. Você não vê pessoas, às vezes, na igreja, eu falo igreja no modo geral, não falando placa de ABC, estou falando no geral. Você vê muito volume e poucos convertidos, poucos quebrantados, poucos entregues à verdade, poucos que têm Deus como seu maior patrimônio, pessoas mais preocupadas em resolver seus problemas corriqueiros do que ter comunhão com quem? Mas você tem comunhão com Deus, você está salvo? Ah, eu não sei, mas eu tenho que pagar aquela conta. Você está salvo, você está bem com Deus? Eu não sei, só Deus que sabe. Mas eu quero realizar meu projeto. Eu quero fazer isso. Pessoas cheias de querer correr atrás de sonhos pessoais, mas totalmente irresponsáveis acerca do seu relacionamento com quem? Com Deus, com um casamento em que eu, com a minha esposa, de repente, não converso mais, eu não faço mais carinho, eu não falo mais eu te amo, eu não me preocupo mais com o bem-estar, eu sempre quero que ela faça para mim, nunca estou preocupado em fazer para ela, e ela começa a cobrar de mim, aí eu fico bravo quando cobra de mim, ela começa a me repreender, eu não aceito que me repreenda, o errado está sendo você que não sabe, vai acontecer o que com esse relacionamento? Vai durar? Primeiro vai haver separação de corpos. Depois vai haver uma separação de relacionamento. Depois vai haver uma separação definitiva dos dois. Assim também é o relacionamento com Deus. É sempre para depois, é sempre quando der, é sempre quando... Sabe, sempre Deus está em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Primeiro tenho esse ano que fazer isso, meu projeto. Nunca é o seu projeto com Deus, nunca é seu sonho com Deus, nunca é você com Deus envolvido, não. É sempre você e pedindo para Deus ajudar, você pedindo para Deus dar. Sempre você. Nós não podemos ser assim. Amém? Nós temos que vigiar. Visto que eu não sou assim, então vigie para não, porque quem está de pé, cuide para que não caia. Essa palavra não serve para mim, serve para todos nós. Para quem está fazendo se voltar para Deus, e para quem está bem com Deus não cair. Porque quem está de pé tem que vigiar. Vigiar e orar se necessário. Ele diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. O que é jactancioso? É presunçoso, é soberbo, é se achar acima da média, mais importante do que os outros, mais capaz, é você se avaliar superior.
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. A gente tem que tomar cuidado com a ingratidão, que foi o que levou o povo do deserto a perecer. A pessoa ingrata, você sabe como é que você detecta o ingrato? Antes de ele cometer uma ingratidão com você, ele vai dizer assim: você ajuda a pessoa a falar, fez mais que obrigação. Você ajuda a pessoa a falar assim: poderia ter feito melhor. Você não tem obrigação nenhuma de dar. Você não tem obrigação nenhuma de dar. Você não tem obrigação nenhuma de me ajudar. Você não tem obrigação nenhuma de ajudar a obra. Ou ajudar alguém. Mas quando você faz, a pessoa olha: poxa, fez mais por fulano. Ela tinha condição de fazer mais, hein? Nunca está bom. E tem aquelas que se sentem ofendidas ainda, você ajudar. Pensando que eu sou o quê? Achando que eu sou inferior a ela, para querer me ajudar. Então, são pessoas ingratas. E quando você diz não, ela fica ofendida e esquece tudo que você fez por ela antes. Você tem que entender que a gratidão é um fruto do caráter de Deus em nós. Gratidão, fidelidade, comprometimento, fidelidade. Bispo, eu tenho feito tudo isso, glória a Deus por isso. Mantenha-se assim, porque se você tem sido assim, você é amigo de Deus. Amém? Egoístas, avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Não sabe, né? Tem condição de ajudar a obra comigo com 10 mil a dar 10 reais. Ou não dá? Ou se não falar assim, dá uma nota de 10. Você tem troco para 2 de 5? Me devolve 5, eu vou dar uma oferta de 5, tá? Mas ela pode dar 1.000, 2, 10. Não vai fazer falta para ela. E às vezes a pessoa chega, ela só tem 5 reais. Ela está lá desempregada, sabe, sem condição. Mas ela fala: Senhor, é tudo que eu tenho. Eu queria tanto ter mais para ajudar o Senhor. Eu estou sem nada. Eu vou a pé para casa, mas eu vou dar de oferta para o Senhor. Qual é a oferta que agradou mais a Deus? Aquele que de repente podia dar 10 mil. Aquele que, se ele fosse fiel só no dízimo, ia passar de 2, 3 mil. E ela deu 100 reais. Ou a outra que não tinha nada, só tinha 5 reais, está desempregada, está apertada, e ela pega e dá 5 reais e fala: Senhor, eu só tenho esses 5 reais. Qual a oferta que agradou mais a Deus? É de 100 ou de 5? Porque a oferta começa onde? Coração. Como eu estou ofertando? Como eu estou honrando a Deus? Como eu estou fazendo? Estou fazendo para honrar a Deus? Eu estou fazendo com alegria no coração? Eu estou fazendo, se você está fazendo com alegria, com prazer, está ajudando com prazer, glória a Deus. Deus, inevitavelmente, é impossível Deus não abrir portas para você. É impossível. Porque honrar a Deus não é a quantidade, não é o valor, mas é o coração voluntário. É o coração alegre, é o coração disposto, é o coração com prazer. Quando você faz isso sem aquela avareza, com prazer no que você está fazendo, é impossível. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Deus não abrir porta na tua vida, é impossível. Impossível. Os homens vão se tornar egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E quem é irreverente? Que não presta reverência, que não se submete a Deus, desafeiçoado. Tem visto pessoas desafeiçoadas hoje? Fica desafeiçoado, não tem compaixão por ninguém, só está sofrendo. Eu vim para cá e falei: meu Deus, eu vi uma cena agora há pouco. Eu falei: poxa vida,
Não sei se vocês, quem viu um acidente de moto que aconteceu aqui do lado? Estava o corpo do rapaz esticado no chão, já no alumínio, já morreu. Ele deu a vida essa madrugada, não sei se foi agora de manhã, não sei se foi de madrugada, não sei. Mas é uma vida que se foi. E o pregador, a primeira coisa que ele pensa, será que foi salvo? Primeira coisa que na cabeça foi, meu Deus, será que é salvo, Senhor? Será que ele foi salvo? Não sei se era algo, se a mulher estava embrulhada ali. Mas nessas horas que a gente vê que a nossa vida não é o quê? É um sopro. A tua cabeça caiu, acabou. Escorregou na tua cabeça, pronto. Depende de onde bate, já é. Pode ser forte, pode ser alto, pode ser jovem, pode ser cheio de saúde. A nossa vida é um sopro, não é nada. E aí, o Espírito Santo falou no meu coração: está vendo? Por que eu mandei você pregar essa palavra? Porque todos, avisa todos, para vigiar. Igreja, escute o que eu vou te dizer: vigie, Jesus Cristo está voltando. Vigie. Vigie. Eu não estou falando palavras de pânico, estou falando palavras para você se preparar, se alegrar, porque nossa morada não é nesse mundo. A nossa morada está preparada e ela é maravilhosa, e nós ali nos encontraremos com Jesus, com o Pai. Vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, os heróis da fé, e aquele que está salvo se alegra com essa palavra. Você ama o mundo e as coisas que nele há. Deus abençoe você. Fique com a misericórdia de Deus. Mas se o Senhor voltar, eu quero estar com Ele. Eu quero encontrar com você também lá. E vai ser maravilhoso. Nada comparado a isso que nós vemos. Nada. Nada comparado. Nada, nenhuma glória desse mundo se compara. Nada é comparado. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro, que nos amou sendo nossos seus inimigos, que nos libertou do império das trevas, que nos transportou para o Filho do seu amor, aquele que orou por você antes de você nascer, aquele que está com você desde a concepção da sua mãe e estará com você até o seu último suspiro, e depois da morte continuará com você pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o maior prêmio, é o que nos consola, e quem não gosta disso, foge desses. Salvo os incrédulos que não conhecem a verdade. Você ouviu um crente falar, está pegando salvação de novo, pode sair de perto, crente que não quer saber de salvação, estou fora. Eu, hein? É um crente, famoso crente Raimundo, para a igreja pelo mundo. Não, quem chama Raimundo é assim, perdão. Tinha um bispo que eu coloquei aqui, chamava Raimundo, que tivesse aqui, eu falava, poxa, não é nada disso não. Continuando, diz assim: mais amigos dos prazeres. Não, continuando. Traidores, olha só. Paramos no 3, né? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Tem gente que não tem temor. Ela fala mal de qualquer um. Fala mal do apóstolo, fala mal do bispo, fala mal do pastor. A palavra de Deus fala: não temem difamar autoridades que Deus constituiu. Caluniadores. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge também destes. Tem aqueles também que você olha, o que é forma de piedade? Piedade, caridade,
verdade, se você for na tradução original, significa aquele que tem a mesma religião que você. Cristão. Piedoso era um título dado ao cristão. Cristão. Tem forma de cristão. Oi, irmão. A santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Tudo bem como vai a família? Vai bem. Foi na igreja. Eu estava aqui pensando, né? Estava reparando, né? Você gostou da reunião? Eu achei assim, sabe? Demorou demais. Começa com. Daqui a pouco ela já está envenenando. É ou não é? É ou não é? Graças a Deus aqui não tem isso. Tem rio aí. Aqui não tem nada disso. Tem uma boa assim? Eu vou passar por cima. Tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Você já viu alguém que tem forma de cristão, mas nega o poder? Como é que é negar o poder? Esses milagres aí é mentira. Esses testemunhos aí, ó, não acredito não. E tem uns que pregam que isso aí acabou, o milagre acabou. Os sensacionistas, né? O milagre foi só no tempo de Jesus, agora não tem mais. Foge desses aí. Diga, eu sou um milagre vivo. E Deus continua operando milagre na sua vida. Amém, gente? Eu declaro isso em nome de Jesus. Tendo a forma de piedade, negando e tentando poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram. Também tem um grupinho que penetra sorrateiramente nas casas e consegue cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, tem algumas pessoas que ouvem, mas nunca se converte à verdade que é Cristo, e acaba sempre dominado pelas paixões, principalmente a prostituição que está falando aqui. E de todo modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem o quê? A verdade. Estes eram sacerdotes de Faraó, que também jogaram o seu cajado e se transformou numa serpente, só que a serpente de Faraó, de Moisés, engoliu a dos falsos, né, sacerdotes ali. De modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, está vendo como a palavra piedoso é para o cristão? Em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Nós temos visto isso hoje. A
no mundo, a maldade imperando, nós temos visto pessoas se afastarem. Eu falo sem medo de errar. Tem mais gente afastada da igreja do que dentro. A Bíblia vai falar que há pessoas que cauterizaram a mente delas. Tem pessoas que até fazem canal no YouTube para ganhar dinheiro falando mal da igreja. Eles não ganham a alma de ninguém. Se dizem e se intitulam defensores do Evangelho. E ficam sempre dizendo: sai desse sistema religioso, sai daí, povo meu. Mas não pregam Jesus, não falam de Jesus, não ganham almas, não visitam o enfermo, não oram por ninguém, só falam palavras maliciosas, caluniadoras, e perseguem quem é de Deus. Seja quem está no campo, seja quem está na cidade, seja quem está no altar, fora do altar, quem é de Deus está sempre perseguindo. Você vai ver isso, vai ver falar mal do apóstolo, vai ver falar mal do bispo, do pastor, do prefeito. Ninguém vai parar para olhar: o que está fazendo ali? Deixa eu ver as obras que o prefeito fez. O que ele está fazendo? Poxa, ele está na rua, está visitando o órfão, está visitando o enfermo, está lá no hospital, na escola, está ali na rua, na atividade, abraçar as pessoas. Não, sempre é uma palavra maliciosa, caluniadora, sempre é uma palavra com inveja, sempre é uma palavra para tentar denegrir. Olha o apóstolo, olha o bispo, o pastor, a igreja, sempre palavras para tentar denegrir, mas você vê dessas pessoas zero de obras. Porque alguém para falar mal de você tem que fazer no mínimo a mesma quê? A mesma coisa. Ó, você está errado. Tem que fazer como eu estou fazendo aqui, ó. E olha como eu estou fazendo, está dando mais certo que você. A pessoa não faz absolutamente nada para mudar a vida de ninguém. Ela só quer mudar a vida dela. É só para ela. Mas elas estão sempre com a língua afiada para falar mal. Elas não olham a obra social da igreja, não olham que a igreja tem uma obra forte nos presídios. Os presídios, principalmente os daqui, em trabalho da Mundial. O bispo vai lá da sede, a gente faz trabalho lá. Não olha as obras sociais que fazemos, quando tem alguma coisa que o AMAS vai em peso ali. Tivemos a enchente aqui, não foi? O AMAS vem em peso, vem várias vans de São Paulo com cestas básicas, caminhão, tinha mais de 40, 50 voluntários, presos, pastores, bispos. E não é só que onde tiver, vai dar a mão, pá! Teve enchente no Noré, pá! Lá quando eu estava em Porto Velho, teve a maior enchente desde a década de 40, não tinha, que inundou a parte de baixo da cidade. Nós fomos lá em peso, toneladas de alimento, e aí entrava no barco, no meio dos ribeirinhos ali, levando comida, assistência social. Fomos lá no povo do lixão, que mora no lixão, são 5.000 famílias, é o maior lixão do Brasil, que come lá comendo surubu, catando lixo. Ficam 15 dias sem água. Eu fui lá, falei para o povo: eu vou furar um poço aqui. O povo: ah, tá bom. Já viu aqui pregador de igreja, candidato, todo mundo falando que é para furar poço aqui, porque, não sei se você sabe, no norte e no nordeste, o solo é rico em água. É um bolsão de água, só no Pará que dá para sustentar durante 300 anos no mínimo, de tanta água. Né? E água boa. Eu falei: eu vou furar um poço. Aliás, eu vou furar só, vou furar 2. Furei 2 poços artesianos ali. E aí encanaram as casas, tudo ficou com água. O povo ficou feliz da vida. No dia que eu fui lá inaugurar o poço, quando eu falo que é não, que é contra, uma igreja tradicional evangélica, que pregava ali, eu consegui ali uma doação de terreno, começamos a construir uma igreja para aquelas famílias. Aí uma igreja com bronca lá da obra, sabe o que eles fizeram? O bispo Alexandre, né, que eu passava na televisão, se conheci, aí ele vai lá da Mundial, foi na comunidade e falou: vamos fazer um churrascão aqui, tal dia, no dia da inauguração dos postos. Nós vamos dar carne de graça para todo mundo.
para o povo ir lá comer carne e não ir na inauguração do poço. Eu fiquei sabendo disso. Fiquei triste. Eu fiquei triste porque eles não foram lá fazer churrasco para comemorar junto com a gente. Não, eu entro, a gente vai entrar com a carne aqui. Que legal, vocês vão colocar poço, furar um poço, que bacana. Não. Fui fazer um trabalho no presídio lá chamado Panda, que era 700 presos. Fui pregar lá. Aí o pastor que pregava lá de uma igreja ficou bravo que eu fui lá. Aí chegou para os presos, fiquei sabendo de coisas, os presos me contaram. Não é para ninguém, foi de série em série, não é para ninguém assistir a Reina desse bispo aí não. Só que eles me assistiam na televisão lá de dentro. A maioria me assistia. E eu falava dos presos, e a carta que eles mandavam. Só que ele ficou bravo que eu fui lá porque ele recolhia os dízimos dos presos. Você sabe que o preso eles têm isso também. O familiar leva lá e eles dão, os familiares dão dízimo. Eu não pedi nada de oferta, eu só fui pregar a palavra. E aí o pastor ficou com bronca. Aí no dia ele fez lá uma rodinha e falou: olha, isso que vai chegar não é para ninguém, passa para a reunião dele. Quando eu entrei para pregar, o pátio lotou. Só ficou 3 pessoas com ele. Ele tinha levantado de obreiro lá dentro. Lotou, os presos se entregando para Jesus, adorando, louvando. Batizei nas águas. E as coisas já me contaram. Poxa, bicho, todo mundo assiste o Simão e vê um gordinho lá. Esse aqui fala assim: um dia eu vou ter a fé desse gordinho aí. E aí o pastor lá no canto, lá, falando dos textos. Gente, nós, eu e você, temos que dar o quê? Testemunho solene. Fugir de discussão, debater. Vai fora disso. Só mostra o que Deus fez na tua vida e fala que Jesus salva, Ele é maravilhoso, converte, liberta e Deus vai ser contigo. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos buscar a presença dEle, a santificação, sem a qual não veremos ao Senhor. A palavra já nos santifica, a adoração também. Diga: eu te amo, Senhor. Vem, Senhor, dirige meu coração. Me dá um coração puro. Me dá um coração quebrantado, um coração voluntário. Me dá um coração temente. Guarda minha alma, minha salvação, minha casa. Receba meu louvor, Pai. A minha entrega a Ti nessa manhã. O Espírito Santo, envolva teu povo, envolva a tua igreja. Envolva, Pai, a tua presença. Ó Deus que tem tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado. Seja Através de mim. através de mim. Eu te entrego toda a minha adoração. Eu te entrego toda a minha Devoção. devoção. Oh, Pai, te adoramos, Jesus. Te adoramos de todo o coração, Pai. Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Eu te amo, está aqui para nossa alma, nosso coração. Fortalece o teu povo, Senhor.
o perfume mais caro, derramo aos seus pés. Seja adorado, cante, igreja. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, Seja adorado, Senhor. seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Solte a voz, confesse o nome dele. Jesus. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. E suma-te um bom perfume. Receba, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. E suma-te um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo, Eu Deus. te entrego tudo Que existe. que existe em mim. Eu te entrego tudo, Meu amado, meu amado. receba. Receba tudo. Diga, te Eu entrego. te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo Que existe. que existe em mim. Eu te entrego tudo, Meu amado, meu amado. receba tudo. Receba tudo. Obrigado, Pai. Receba a presença de Deus, meu irmão.
tortuosos. Se há alguém aqui que está para se perder, desistir, se há alguém aqui que estava com dúvida, sem forças, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença venha fortalecer, envolver, renovar, avivar, acender esse Espírito Santo, alegre o coração dos teus filhos. Só a tua presença vem no nosso coração, Senhor. Porque nos momentos mais difíceis, todos eles desaparecem. Nos momentos mais difíceis, às vezes, o Senhor manda um amigo se lhe deu para ajudar a levar a cruz, para ajudar a nos levantar. Mas é difícil, Pai. É difícil porque nos momentos difíceis, até aqueles que diziam estar conosco desaparecem. Já não somos chamados para os grandes eventos, já não somos importantes para muitas pessoas, mas o Senhor só sempre está junto com a gente. Pelo contrário, nos momentos difíceis, aí que o Senhor se aproxima mais, aí que o Senhor fica junto. A palavra diz isso: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o abatido, o contrito de espírito, para vivificar. É o que nós falamos na terça-feira do Milagre Urgente, Pai. Tua palavra nos diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Espera, pois, pelo Senhor. Oh, aleluia. Entrega a tua vida. A palavra nos ensina: bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é o homem suportar as afrontas e silêncio, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo as grandezas das suas misericórdias, porque não aflige e nem entristece com prazer os filhos dos homens. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Então vem, Pai, vem sobre cada um que está aqui nessa manhã. Receba a presença do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na tua vida. Diga para ele: vem, Espírito Santo. Tem liberdade no meu coração. Faz a sua obra. Se o meu louvor, Pai, me entrega. Minha adoração. Minha parada agora. Receba a presença da igreja na tua vida. Cansaço me atingiu, para que eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece
de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a tocar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. O tempo não tem como ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, é cansativo, mas ele está lá, me guiando qualquer recurso, me aliviando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. É só voz que é por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque na tua não é como ele vai me ajudar. Por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Por causa dele que eu levantei e decidi lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Por quando eu não tiver força, ele vai me ajudar. Bom Pai, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, calma no teu coração. Jesus Cristo
local maravilhoso com você. Ele está aqui. Você pode sentir a presença dele. A gente percebe quando o Senhor está presente. A gente percebe quando ele está perto. Porque a presença dele queima a alma da gente, queima o coração. Oh, me capricha lá, marcas, talabastura. Oh, Espírito Santo, aleluia. Batiza, Espírito Santo, renova os teus filhos, aviva a tua igreja, fortalece, faz com que eles sejam cheios da tua presença. Guarda-nos na tua presença. Mantém as nossas candeias acesas. Mantém as nossas candeias acesas, Pai. Como noivas prudentes que esperam o noivo chegar. Oh, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Quebra toda força de apostasia, todo espírito de esfriamento, quebra as forças do mal e enche os corações, enche as almas do teu poder, do teu Espírito Santo, o amor verdadeiro, amor que abunda sobre todo o pecado, que apaga as transgressões, que purifica a alma. Igreja, receba perdão, purificação. Se você falhou, se você errou, Senhor Jesus é o nosso advogado fiel, que nos purifica de todo pecado. Filho, eu falo isso para que não pequeis todavia se pecar. Temos um advogado fiel, chamado Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Não pare de buscar, não pare de adorar. Esse é o seu momento com Ele, você e Deus, você e o Espírito Santo. Só estou esperando os obreiros, as obreiras adoram, barulho dos teus passos, recebam renovação na tua direção agora. Só até que eu vou abrir pro Senhor.
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Espírito Santo fortalece essa barreira agora. Esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que o céu era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui, podes morar aqui. Eu já acordei nas minhas vestes brancas, estou só te esperando. Você é de Deus, você pertence a Ele. Diga para Ele. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Você que ainda não se batizou nas águas, domingo que vem teremos batismo. Mas se você quiser, hoje mesmo, a gente prepara tudo para te batizar. Se entregue para Ele. Quem crê e for batizado será salvo. Ah, mas eu fui batizado quando era criança. Não vale, não é bíblico. Ah, mas é da igreja institucionada a primeira. Não é bíblico. Não é bíblico. Não existe batismo de criança na Bíblia. Nenhuma Bíblia. Nem católica, nenhuma Bíblia. Batismo é para a remissão de pecados da pessoa consciente. Pessoa adulta. Apta para poder discernir o bem e o mal. Não se batiza a criança. Batismo é a pessoa consciente de que está se entregando para Jesus. A criança não sabe disso. A criança já está salva. A criança pertence a Deus. Se morrer uma criança, está salva já. O batismo para nós que conhecemos o pecado, bem e o mal. Então você vai se batizar, você que não foi batizado ainda. Que o Senhor te fortaleça, te renove. Eu abençoo a tua vida, igreja, em nome de Jesus. Deus é contigo. Ele é contigo, te trouxe aqui. E hoje a palavra dele nos edificou e nos santificou. Para que nós possamos estar firmes para toda a maldade do mundo e venhamos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. E você que crê, que assim seja. Glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus.